Projeto de Lei Ordinária número 5125/2024, iniciativa Noriceto, altera a Lei Ordinária 13.705, de 29 de abril de 2011, para atualizá-la e agregar-lhe preceitos mais precisos e ações concretas relativamente ao TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Publicada, apresentação no Diário da Câmara 11.323, de 29 de agosto de 2024, publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 11.389, de 5 de dezembro de 2024, substitutivo geral 31/6/2025, votação global e simbólica, a aprovação maioria simples. Primeiro turno. Havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto pode ser analisado nesta sessão. Vereadores que concordam, por favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, vamos à votação e defesa do projeto. Para a discussão, já está registrado o vereador. Para a discussão, vereador autor, vereador Noriceto, com a palavra. Bom dia, vereadores, vereadoras, servidores da Casa. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira. Desejo a todos uma ótima semana. E trago a essa tribuna um tema muito importante, que altera uma lei municipal que estabeleceu a semana de esclarecimento com relação ao TDAH. Fui procurado por diversos amigos tem filhos que possuem TDAH, com seus relatos de aflição, de sofrimento, de dificuldade com relação aos seus filhos, ao comportamento dos seus filhos por possuírem TDAH, e nós começamos a pesquisar a legislação, tentar nos aprofundar mais no assunto. Confesso que não sou um especialista no assunto, como é o vereador Pier e outros vereadores da nossa casa, mas quando os cidadãos nos procuram, nós temos que dar uma resposta, temos que ir a fundo, pesquisar e nos dedicar. E assim surgiu a ideia de alterar essa legislação municipal para torná-la mais eficiente e torná-la também mais específica com relação às ações dessa semana dedicada ao esclarecimento do TDAH. Então, acho que cabe fazer uma introdução aqui com relação ao TDAH, antes de mais nada. TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é uma alteração do desenvolvimento neurológico. De acordo com a literatura especializada, o TDAH pode ser dividido em 3 tipos. O TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, o TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade ou impulsividade, e o TDAH combinado, onde reúne as duas características. Em qualquer dos casos, esses transtornos de desenvolvimento neurológico podem envolver disfunções em um ou mais dos seguintes elementos, como atenção, memória, percepção, linguagem, resolução de problemas ou então a interação social. Então, por se tratar de um problema neurológico, ele costuma prejudicar fortemente o desenvolvimento do funcionamento pessoal, social, desenvolvimento escolar, profissional e até nos relacionamentos amorosos das pessoas, dos indivíduos onde esse transtorno se manifesta. Porque ele envolve dificuldades na aquisição, na retenção ou aplicação de habilidades ou conjuntos de informações específicas. E de acordo com os relatos das pessoas que têm familiares com TDAH, como eu falei, dos filhos de amigos nossos, eles relatam que as pessoas sofrem preconceito e a família sofre junto. A pessoa que é portadora do TDAH é normalmente classificada na escola como o maluquinho da sala, o bagunceiro, o bicho carpinteiro, o mal educado. Então as pessoas não entendem a condição dele e acabam taxando ele, rotulando com esses adjetivos. E também as pessoas que sofrem TDAH com característica de desatenção também são taxados como relaxado, como folgado, como irresponsável, como uma pessoa que vive no mundo da lua. Isso reflete na questão profissional dele, na questão estudantil, na questão social, e a família acaba sofrendo com o sofrimento da pessoa que tem TDAH. De acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a BDA, o número de casos de TDAH no mundo varia entre 5% e 8%, ou seja, um número bastante grande em âmbito mundial, né? E no Brasil, a estimativa é que cerca de 2 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno.
A medicina constatou que sintomas iniciais do TDAH aparecem nos primeiros anos de vida, entre 3 e 6 anos de idade, mas, no entanto, ele pode perdurar durante a adolescência e até mesmo durante a vida adulta. E o tratamento, basicamente, consiste em psicoterapia e na prescrição de alguns medicamentos que são estimulantes, da forma psicoestimulantes e também antidepressivos. E algumas crianças podem exigir os cuidados especiais de equipe multidisciplinar em função dos desajustes pedagógicos e comportamentais associados ao TDAH. Porém, o melhor remédio ainda é o esclarecimento e é o diagnóstico precoce, por meio de avaliação multiprofissional, que é essencial para melhor condições de vida, melhor qualidade de vida das pessoas e melhor desenvolvimento das crianças que possuem TDAH. Em Curitiba, existe a Lei 13.705, de abril de 2011, que institui no calendário de eventos de Curitiba a Semana do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH. Como eu falei, foi uma lei de 2011, que foi proposta aqui nessa casa pelo vereador Tito Zeglin. E, na época, o referido diploma legal, essa lei foi muito importante, porque foi um marco legal para trazer essa discussão aqui para a Casa de Leis, para a Câmara Municipal. Mas, porém, essa lei ela é bem sucinta, porque ela institui a Semana do Transtorno, no mês de junho, a primeira semana de junho, porém não dá mais detalhes do que deve ser feito, como deve ser conduzidas as questões. Então, com 13 anos de lei, a gente entendeu que deveria atualizar essa lei para torná-la mais eficiente e mais clara, para as campanhas serem mais efetivas, para as ações nessa semana e durante ao longo do ano também serem mais eficientes, e nós trazemos sempre essa discussão para a nossa sociedade. Qual que é a ideia principal? Não apenas trazer preceitos mais precisos, mas também medidas para tirar o estigma e o preconceito das pessoas, da sociedade com relação às pessoas nessa condição, com TDAH. Vou rapidamente fazer uma lei bem simples, uma alteração bem simples, mas que acrescenta alguns dispositivos, né? Então, no artigo 1º, ele altera a Lei 13.705, propondo ações concretas relativas ao TDAH, de modo a, primeiro, promover medidas de conscientização sobre essa condição. Segundo, incentivar o diagnóstico precoce. Terceiro, fomentar a dignidade, combater o preconceito e os estigmas da pessoa com TDAH. Artigo 2º fala que a Lei Ordinária 13.705 passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo único. Entende-se para fins dessa lei que o TDAH é uma condição de neurodesenvolvimento, caracterizada por uma tríade de sintomas, envolvendo desatenção, hiperatividade e impulsividade em um nível exacerbado e disfuncional para a idade. No artigo 1º-A, na semana indicada no caput do artigo 1º, vão ser promovidas ações direcionadas à temática da condição de que trata essa lei, tais como, parágrafo 1º, a promoção do debate sobre o quadro social da pessoa com transtorno com TDAH, de modo a fomentar o respeito por seus direitos e dignidade. Parágrafo 2º, a desconstrução de estigmas e preconceitos em relação à pessoa com TDAH em todos os segmentos da vida. Parágrafo 3º, o incentivo ao diagnóstico precoce. Parágrafo 4º, a difusão de orientação sobre tratamento adequado, apoio psicossocial e acolhimento. Artigo 1º-B, as atividades referidas nessa lei serão realizadas sempre que possível com a colaboração de instituições de ensino superior públicas ou privadas, ou com organizações da sociedade civil e de outros segmentos da iniciativa privada e do setor público. Então, uma lei bastante simples, mas que inclui alguns preceitos, algumas diretrizes, um direcionamento com relação ao que deve ser comemorado na semana dessa importante lei que foi aprovada pelo Tito Zeglin e que agora nós estamos atualizando para a gente tornar mais efetiva essas ações. Então, ao aprovar essa legislação, essa Casa de Leis, além de mudar um texto legal, além de mudar uma norma legislativa, vai estar dando um grande exemplo de que está trabalhando pela inclusão, de que está trabalhando por levar informação para as pessoas, de que está trabalhando para combater o preconceito, mas, acima de tudo, está dando uma grande demonstração de que está acolhendo e abraçando as pessoas com TDAH e seus familiares. Por isso, eu peço a aprovação de todos. Muito obrigado. Temos a parte dos vereador registrados para a parte vereador Pierre Petruziello. Eu concedo a parte, com muito prazer, para o vereador Pierre, meu colega progressista. Obrigado, vereador Nori. Parabenizo você e fico feliz de ver essa casa debatendo esse tipo de assunto. É importante deixar claro que TDAH não é deficiência intelectual. Então, é necessário separar o transtorno
da deficiência intelectual. O TDAH, ele afeta a atenção e o comportamento, enquanto a deficiência intelectual afeta a capacidade do aprendizado e o desenvolvimento intelectual. Inclusive, as intervenções e os tratamentos são diferentes. O que a gente tem que tomar muito cuidado é para não achar que tudo é TDAH, porque muitas vezes, isso trago aqui também, não querendo misturar os temas, importante deixar claro, TDAH não tem nada a ver com autismo, pode ter autista com TDAH, mas não tem nada a ver com autismo, não tem nada a ver com TOD, não tem nada a ver com outros. Então, cada transtorno dentro da sua caixa, e sugiro aos senhores que, quando forem também, até para que a gente tenha mais conhecimento, porque esses assuntos vão vir à nossa casa, procurem ler, seguir nas redes sociais o Dr. Paulo Liberalesso, que é uma referência nessa área. O que tem acontecido é que nós precisamos, principalmente, e você tocou num ponto importante, tirar o estigma, mas o estigma ele se tira, não é de uma forma muito simples, até porque meu filho foi diagnosticado com 4 anos, passamos exatamente isso que você falou dentro do colégio dele, pouca compreensão, todo esse relato que você falou, eu podia ler o meu filho ali, inclusive com preconceito de outros pais, né, que dizem que a gente não educa o nosso filho. Então, é importante também que dentro da escola se tenha um preparo grande por parte do profissional de educação, e aqui faço um parênteses, porque muitas vezes a gente começa a culpar o profissional de educação, mas é necessário que o poder público também incentive a qualificar esse profissional de educação, para que ele também entenda o que é TOD, o que é TDAH, o que é o autismo, quais são os transtornos, o que é essa hiperatividade, fazer um link também com o profissional que está cuidando dessa criança fora da sala de aula. Então, aqueles pais que muitas vezes têm condição, ele consegue fazer a terapia fora, pagando ali no privado, tendo acompanhamento dentro da escola, e a escola conversa com esse profissional, o que nós muitas vezes não vemos na rede pública. Ainda há um distanciamento na rede pública com relação a essa questão. Então eu fico muito feliz, Nori, de ver que se aborda um tema que tem que ser levado com mais profundidade, inclusive, com mais atenção, para que a gente não fale, não é o teu caso, logicamente, a gente às vezes fala besteira, né, no lugar de defender uma causa, a gente acaba piorando, né? Então, e tomar muito cuidado para que a sociedade não ache também que tudo é TDAH e tudo não é. Então tem que ter uma linha tênue e dizer o que é. E quem vai dizer o que é um especialista, né? É o neuropediatra que vai dizer, olha, o próprio psicólogo, na verdade, ele já sabe se a criança tem ou não tem, ele vai fazer o teste dele, ele vai dizer que tem ou não tem. Então, parabéns, Nori, por esse debate. Eu acho que a semana de conscientização, eu não entendi direito, a lei é do Tito, você está incluindo alguns artigos para que fique claro o que fazer nessa semana, né? Então é justamente isso, seminários, palestras, conscientização, debates acadêmicos, debates no poder público, que a prefeitura no site faça ali um histórico do que é, quais são os sintomas, que tipo de profissional buscar, aí sim eu tenho certeza que nós vamos diminuir o preconceito, porque realmente são temas novos que eu digo aí 10, 15 anos, talvez até um pouco menos, né? Então, na minha época, por exemplo, não tinha diagnóstico de TDAH, acredito que na maioria dos senhores, tirando o Guilherme Kilter, que é o mais novo, acho, da casa, mas na minha idade, ele não tinha esse diagnóstico, entende? Então, fica aqui o meu parabéns, Nori, que a gente possa avançar nessas pautas aqui na casa, e feliz de ver a Câmara discutindo esse tema tão importante. Vereador Nori, temos a parte da vereadora Mary Martins. Bom, agradeço ao vereador Pierre pela contribuição ao debate, fundamental, afinal de contas, o vereador Pierre é o que mais batalha aí pela causa dos deficientes aqui na Câmara Municipal, e é importante saber separar mesmo o que é autismo, o que é TDAH, é importante ser trazido essas discussões para a Câmara justamente
para esclarecimento. É importante essa semana também ser complementada, essa lei que já existe, ser complementada justamente para isso, para promover mais ações, para promover capacitação, para esclarecimento, para as pessoas saberem do que se trata e a gente acabar com o preconceito em nossa cidade. Então, agradeço ao vereador Pio pela contribuição e vamos também somar força, então, nessa semana, aprovando a lei aqui, somar força para fazer as ações, que o município também abrace essa semana de conscientização, né, com relação ao TDAH. Então, passo a parte para a vereadora Mary Martins. Bom dia a todos. Eu só quero reafirmar o que o vereador Pierre disse, mas como mãe, né, porque a minha filha também tem transtorno de déficit de atenção, e eu passei por essa peregrinação, vários médicos para conseguir realmente o diagnóstico correto, e a gente enfrenta nas escolas, apesar que ela não estava aqui no Brasil, mas lá fora também eu enfrentei dificuldades, de que o que realmente estava acontecendo com a Marina. Então, a professora ficava nervosa, ficava alterada, eu já não sei mais o que fazer com a sua filha, já coloquei ela em várias partes da classe, e, na verdade, eu consegui o diagnóstico dela aqui no Brasil. Então, quanto mais nós tivermos legislações, incentivo, conscientização da população, dos professores, que possam se preparar, os diretores de escola também, porque já recebi reclamações de mães que foram maltratadas, os seus filhos maltratados por diretoras de escola. Então, parabenizo ao vereador Nori por essa iniciativa e vamos em frente. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Mary Martins. A lei prevê justamente isso, a questão de capacitação da sociedade, de informação, para que as pessoas saibam como lidar com a situação, né, para poder cada vez mais reduzir esse estigma, reduzir esse preconceito que existe. E com relação, o vereador Pio comentou também que é importante a gente fazer esse diagnóstico correto também, né? Então, a legislação fala também, promover o diagnóstico precoce, o quanto antes, e de forma correta também, né, para as pessoas sofrerem menos e terem melhores condições de vida, né? Então, próxima parte, vereador Indiara. Isso. Obrigada, vereador Nori. Também só parabenizar por trazer esse tema, né? A lei anterior realmente era uma lei muito sucinta. Eu até fiquei curiosa, até estava procurando se tem ofício sobre a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Educação do município, se você puder também falar um pouco mais sobre isso, se era realmente realizada as atividades conforme prevista na lei, porque imagino que talvez não fossem suficientes, né? Então, acho que é importante trazer de volta o tema e deixar mais detalhado para que esse assunto seja realmente discutido. Assim, também, como os vereadores que me antecederam, também já tive essa situação na família, já li bastante sobre o tema, tem um livro também de uma médica psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, que é Mentes Inquietas, também que fala bastante sobre isso, sobre o TDAH, e realmente é difícil. E é necessária essa integração, como o vereador Pierre falou, da Secretaria de Educação, das escolas, com os psicólogos e médicos que tratam o TDAH. Então, parabenizo por trazer esse tema e que realmente sejam implementadas essas ações e seja mais discutido e aceito pela sociedade essa situação. Obrigada. Muito obrigado pela colaboração, para o debate do vereador Indiara. Nós pesquisamos o projeto de lei do vereador Tito na época, existia uma instituição que era citada na justificativa, né? Tentamos entrar em contato com a instituição, não obtivemos sucesso, mas a gente desconhece algumas ações do poder público e outras ações com relação ao TDAH. Inclusive, pesquisamos também na associação, não existe nenhuma filial do TDAH aqui em Curitiba, então realmente a ideia é justamente isso, trazer para o poder público e saber também se outras iniciativas privadas, entidades, estão trabalhando nesse tema para a gente poder somar força. Muito obrigado. Tem mais uma parte da professora Ângela, vereador. Professora Ângela. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de parabenizar o vereador Nori pela iniciativa. Claro que, como professora, eu sempre vou ser a favor de que projetos como esse que tragam esclarecimentos para a população, que tragam informação. Concordo com as falas de quem diz aqui que a informação é que vai fazer com que tenha menos discriminação, que as pessoas entendam, né, que o aluno não é mal educado, a criança, né, não é mal educada, não é sem limites, né, que tem ali um transtorno.
E eu gostaria, na verdade, também de fazer um convite aos meus colegas que nos debruçássemos nessa casa em torno do tema do TDAH para fazer políticas públicas que deem apoio às famílias para ter o diagnóstico correto. Que concordo muito com o Pierre quando ele fala que hoje tudo é hiperatividade ou nada é hiperatividade, e vou dizer que na escola a gente também sofre com a falta de diagnóstico ou com o diagnóstico feito de qualquer jeito. Então, de ter o diagnóstico e de ter o tratamento correto. Eu acho que é isso, no mínimo, que as famílias curitibanas esperam de nós. Então, eu acho que é importantíssimo, né, essa semana, conforme a proposição do vereador, mas eu acho que a gente tem que, depois disso, ir além, né? Porque eu acho que é isso que as famílias curitibanas esperam de nós. Muito obrigada. Muito obrigado pela contribuição, professora Ângela. Lembrando uma questão importantíssima, né? É importante dar condições também para que os professores saibam, tenham conhecimento de como agir, como tratar nesses casos, e também o acompanhamento do aluno. Não adianta simplesmente diagnosticar e não dar um encaminhamento, não dizer o que precisa fazer, o que é necessário, como o professor deve agir. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer discussões nesse sentido também, nessa direção. O vereador Pierre pediu mais uma parte? Sim. Só para corroborar o que a professora Ângela fala, e como professora deve ter vivido essa realidade bastante, nós temos um problema grave em Curitiba, e não é só em Curitiba, tá? E aqui também não estou fazendo crítica a ninguém por ter esse problema. Nós temos um problema grave de neuropediatra. O que é o grande problema hoje? Se você for na Secretaria de Saúde até, eu tenho uma reunião com a Secretaria de Saúde, nós precisamos fazer um mutirão, é preciso ter um mutirão de neuro para ter diagnóstico em vários dos transtornos, inclusive aqui entrando na pauta do autismo também, porque não tem cabimento você demorar 2 anos para ter um diagnóstico, sendo que essa criança vai perder 2 anos de qualidade de vida dela. Então, lógico, na rede particular também já é difícil achar um neuropediatra, imagine na rede pública. Como eu acredito que Curitiba tem um bom SUS, e sempre fui um defensor da saúde curitibana, é importante que se olhe para esse tema agora, nessa gestão, com prioridade. Prioridade. Se está falando de UPA, se está falando de unidade de saúde, unidade básica, tem que olhar agora para essa questão do neuropediatra, porque nós temos aqui o ambulatório Encantar. Eu tenho muito cuidado para não misturar temas, mas é um tema em comum, para não dizer que autismo é TDAH, fica uma mistureba completa, e às vezes depois que está nos assistindo, depois não vai entender nada. Mas é fundamental que se tenha um neuropediatra para dar o diagnóstico rápido, E quando eu digo rápido, é essa criança não ficar uma mãe 2 horas. Se você abrir o aplicativo Saúde Já de uma mãe que está na fila, ela vai ter o diagnóstico do filho dela daqui 2 anos. O filho dela tem 2, vai ter 4, daqui a pouco 4, 6, e aí não tem a menor condição, Calice. Então, foi bem o que a professora Ângela falou. Então, mais do que, ou melhor, tanto quanto política pública eficiente é a saúde ter já um programa de mutirão de neuropediatra e depois um encaminhamento para uma intervenção rápida e precoce. Obrigado, Nori. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pierre. Encerrados a partes. Então, solicito a aprovação de todos os vereadores. Muito obrigado. Vereadores e vereadoras, votando 35 votos sim, aprovado o substitutivo geral, ficando reprovado o projeto.